Muito bom dia aos ouvintes do Jornal Referência, bem-vindos a esta edição do Remate Final. Hoje vamos falar novamente de mais 3 equipas relativamente ao mercado de transferências, saber quais as novidades, as aquisições, transferências de jogadores. E para isso tenho comigo, como habitual, Eduardo Carvalho. Olá Eduardo, bom dia. Olá Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos os que apoiam o clube das suas terras. Hoje falamos do Vitória de Guimarães, o Tondela e do Académico de Viseu. Ora, então em relação a esta última equipa, o Académico de Viseu, que novidades é que podes apresentar? Já sei de antemão que ainda são algumas, mas que não há nenhuma de clubes que estejam na Primeira Liga, certo? Sim, portanto, em parte concordo contigo, porque há aqui apenas 2 contratações ligadas, associadas a clubes de Primeira Liga, como é o caso de Anthony Carter, que estava nos escalões inferiores nos escalões de formação do Benfica. Na época passada esteve na Liga Revelação, na equipa de Sub-23, e ainda Seong-Wan do Vitória de Setúbal, e Jean Patrick do Santa Clara. São jogadores que, tendo vindo de clubes de Primeira Liga, vêm de equipas B, equipas sub-23, ou eram segundas opções, como é o caso de Jean Patrick. De resto, há aqui algumas contratações que podem vir a ser interessantes, de jogadores que vêm de escalões inferiores do futebol nacional, mas parece-me que a grande maioria dos titulares e dos jogadores que vão estar em destaque nesta época do Académico sejam aqueles que já estavam no plantel na época passada, um plantel que perdeu 2 jogadores muito importantes, como é o caso de Paná, que saiu para o Leixões, e ainda de Nessor, que para mim era a grande figura do Académico, um jogador que resolvia muitas vezes problemas de finalização da equipa de Viseu. A nível de guarda-redes, o Académico conta com Ricardo Fernandes, com Ricardo Janota, jogadores que para este nível são bastante sólidos e que para mim asseguram aqui qualidade à baliza do Académico de Viseu. Há ainda o jovem Elísio Paes, mas parece-me que Ricardo Janota será o habitual titular. Na defesa, João Pica, ainda Jorge Miguel, que vem do Famalicão, que pode vir a ser um jogador importante para a equipa. Deverão ser os centrais ao longo da época, e depois podemos também falar no Seong-Wan, que há pouco frisei que tinha sido uma das contratações a clubes de divisões inferiores, que é um coreano que pode, a este nível, tornar-se um jogador importante também. Na linha intermediária, destaco Fernando Ferreira, um jogador muito experiente já, e ainda a contratação de Vieirinha, um jogador que vem do Gondomar, um médio criativo,
e que eu acho que, embora esteja aqui num nível de exigência completamente diferente, ele tem 22 anos, está mais do que a tempo de explodir a nível competitivo, e que pode ser uma das surpresas e um dos jogadores revelação desta equipa de Viseu. Na frente, na linha da frente, eu penso que Luizinho será um habitual titular da equipa ao longo do campeonato. Veremos quem o acompanha. Anthony Carter penso que se pode lançar como um jogador importante a este nível, e depois veremos se será João Mário, Jean Patrick ou Jonathan Cardoso. Penso que são as opções que estarão mais na calha para completar a linha ofensiva do Académico de Viseu. É uma equipa que já não tem as individualidades que teve há 3, 4 épocas, em que teve um grande investimento. Na altura, o objetivo era subir à Primeira Liga. Claro que todas as equipas querem subir, mas neste momento parece-me que o Académico deve preocupar-se sobretudo em manter-se na segunda Liga e depois aspirar eventualmente a patamares superiores na tabela classificativa. E falando agora do Tondela, que novidades podes falar aqui para os nossos ouvintes? O Tondela tem novo treinador para esta época, um treinador espanhol que se chama Nacho González, e eu ainda conhecia pouco do seu trabalho. Sei mais ou menos o trabalho que ele fez no Deportivo, numa era muito complicada para o emblema de La Coruña, mas ainda neste contexto do futebol português ainda tenho que perceber qual realmente o nível com que ele chega ao nosso campeonato. Em termos de plantel, o grande destaque do Tondela é Cláudio Ramos. Mantém-se como uma grande figura e será para mim o guarda-redes indiscutível da equipa, sempre que possível. Houve a contratação de Babacar Niasse, que não teve grande sucesso na sua estadia na Liga Belga. Ainda Pedro Silva, que se mantém como um jovem promissor, mas que com 22 anos precisa de jogar, e se não, perante a existência de 4 guarda-redes no plantel, poderá também ser emprestado. E Diogo Silva, que tem sido o suplente, pelo menos antes da chegada de Niasse. Veremos quem será o guarda-redes suplente, porque o guarda-redes titular, sem dúvida, que será Cláudio Ramos. A nível de setor defensivo, o Tondela perdeu muitas individualidades. Houve a saída de David Bruno, de Ricardo Costa, que era o capitão da equipa, ainda Joãozinho também saiu do Tondela, mas acima de tudo Ricardo Costa. A ausência de Ricardo Costa poderá fazer-se sentir mais do que todas as outras. Eu penso que o Tondela se reforçou bem ao seu nível para fazer um campeonato dentro do registro habitual. Mantém Fad Moufi, que é para mim um lateral direito muito interessante, que tem que ganhar aqui alguma consistência, mas é um jogador que me parece completo, um jogador que ataca bem, mas também não defende mal, não se posiciona mal.
e pronto, é uma questão de ganhar aqui um pouco mais de regularidade. Mas o Tondela reforçou-se para o eixo defensivo com jogadores como Filipe Sampaio, um jogador que provou no Boa Vista e no Feirense ser um central muito fiável. Ainda Yohan Tavares, que é um experiente central luso-francês, com passagens por Vitória de Setúbal, Estoril. Foi um jogador que esteve sempre muito bem em todos os clubes, porque passou pelo menos a nível de Liga Portuguesa. E ainda Bruno Wilson, acho que foi uma boa ideia da SAD do Tondela contratar esta jovem promessa que estava no Sporting de Braga B. É um jogador, um central que pode vir a ser o futuro do Tondela. Provavelmente de todos estes que referi, o elemento com mais potencial. Numa fase inicial poderá ter algumas dificuldades porque está a atuar num nível superior, mas a médio e longo prazo acredito que vai ganhar o lugar sem qualquer problema e fazer carreira como um bom central da Primeira Liga. Do lado esquerdo da defesa, o Tondela reforçou-se com o João Vigário, que era um extremo de formação, mas que foi descendo no terreno. Atualmente joga como lateral esquerdo. No Vitória de Guimarães teve relativo sucesso, chegou a jogar na equipa principal, mas perante o grau de exigência do Vitória de Guimarães, não só no contexto nacional como também a nível internacional, uma equipa que joga na Liga Europa, foi uma boa decisão para todos sair para um clube como o Tondela, uma equipa em que poderá ser titular com regularidade e projetar-se de uma vez por todas como um bom valor a nível de laterais esquerdos nacionais. Na zona intermediária, uma boa notícia para o Tondela foi a manutenção de Jaquité. Houve, portanto, na época passada, a meio da época, a contratação de João Pedro, que se manteve esta época, também um jogador que passou pelo Vitória de Guimarães, embora tenha tido uma experiência na MLS, na Liga Norte-Americana, sem grande sucesso, mas é um jogador que para o nível do nosso campeonato é um jogador interessante, tem toque de bola, classe a jogar, e poderá ser importante, pelo menos nos jogos em que a equipa tenha uma atuada mais ofensiva, um ataque mais posicional. E ainda a manutenção de Bruno Monteiro e a contratação de Pedro Augusto são também fatores de realce aqui nas contratações na época do Tondela, porque Pedro Augusto é um jogador bastante interessante e que já tem mostrado, porque tem sido titular, o seu valor. Na linha da frente, o Tondela apresenta várias novidades também. Mantém a mais importante de todos os elementos que constituem a linha ofensiva, que é António Xavier, que se mantém no clube, mas depois
além de John Murilo, que serão a priori habituais titulares, ambos, um em cada flanco. Mas depois vai haver uma luta, para mim, taco a taco aqui entre Denilson, Rubilio Castilho e Jonathan Toro pela posição 9. Nos últimos jogos, Richard tem sido o titular, mas penso que ainda é um jogador um pouco verde para ser titular numa equipa como o Tondela, que se destaca sempre pela competitividade, não tanto pelo talento, mas pela competitividade, e então eu penso que aquelas 3 opções serão as que acabarão por disputar mais vezes o lugar de ponta de lança. Veremos se o Tondela fará uma época dentro do registro habitual ou eventualmente até uma época mais tranquila. Muito bem, e agora voltando um bocadinho mais para o norte do país, falando sobre o Guimarães, o Vitória de Guimarães. Eduardo, novidades? O Vitória de Guimarães começa pela novidade do seu treinador. Foi uma grande contradição a de Ivo Vieira, um treinador que na época passada fez um grandíssimo trabalho no Moreirense, disputou até à última o 5º lugar com o Vitória de Guimarães, curiosamente, e fez um campeonato dos melhores campeonatos que viu o Moreirense fazer, não só em termos de tabela classificativa, mas acima de tudo em qualidade de jogo. O Ivo Vieira é um treinador que privilegia a posse de bola, por vezes revela algum déficit estratégico para os jogos, e é por aí que ele poderá evoluir. Já se notou alguma evolução na época passada a esse nível, mas com a exigência dos adeptos e da imprensa em geral no Vitória de Guimarães, ele terá que dar ainda um salto qualitativo a esse nível, porque em termos de ideia de jogo, e Vieira já tem de facto um nível muito elevado, ideias muito vincadas, e poderá levar o Vitória para outro nível. Até ao momento o Vitória tem tido excelentes resultados. Empatou apenas um jogo no campeonato e um na Liga Europa, mas está bem dentro da possibilidade de se qualificar para a fase de grupos desta competição europeia, contra um histórico do futebol mundial, que já foi campeão europeu, como é o caso do Steaua de Bucareste. E no campeonato está bem dentro dos seus objetivos, que são, mais uma vez, qualificar-se para a Liga Europa e acima de tudo, trazer mais espetáculo aos adeptos, porque é um dos estádios, o Dom Afonso Henriques, que mais enchem durante a época. Tem um grande número de adeptos e muito entusiasmo por parte dos seus adeptos, e faltava um pouco isso nas últimas épocas ao Vitória. Mesmo quando se qualificava para a Liga Europa, havia sempre esse sentimento de grande diferença para o Sporting de Braga em termos de nível de jogo, que é algo que atualmente se está a esbater, muito por culpa de Ivo Vieira. Em termos de plantel propriamente dito, no setor de guarda-redes, houve a contratação de Jonathan Luís,
precisamente ao Moreirense, acompanhou o seu técnico na curta viagem de Moreira de Cónegos até Guimarães. Mas Miguel Silva tem mantido o lugar como titular na baliza do Vitória, e é um jovem que se tem solidificado como uma opção segura na baliza dos afonsinos. Há aqui também Douglas, que sendo já um veterano, é um jogador que transmite muita segurança e que será sempre uma opção válida quando o Miguel Silva não puder dar o seu contributo. E veremos como Jonathan Luís poderá afirmar neste Vitória. É sem dúvida um bom valor, mas não seria se calhar uma contratação tão necessária quanto isso, face à qualidade que existia já no plantel. No setor defensivo, o Guimarães registrou aqui a contratação de 2 jogadores, como são o caso de Bondarenko, um central ucraniano, que ainda praticamente desconheço em termos de características. Teve aqui já 1 ou 2 jogos, mas que ainda não foram suficientes para perceber com grande rigor as suas características. Lucas Soares, que é um lateral direito brasileiro, que me parece vir na senda de Dodô, que na época passada foi emprestado pelo Shakhtar Donetsk, mas serão jogadores que penso que estarão numa perspectiva de segunda linha, uns jogadores para crescer, para ir entrando aos poucos numa perspectiva de rotatividade, inclusive em competições como a Taça de Portugal e a Taça da Liga, porque os jogadores que já estavam no plantel ou que subiram da equipa B terão aqui um papel mais de destaque, pelo menos nesta fase inicial da época, como são o caso de Pedro Henrique, um central muito sólido, um jogador que comete muito poucas faltas, destaca-se acima de tudo por isso, pela qualidade com que defende a sua área, sem que faça muitas faltas e sobretudo sem que seja muito admoestado com cartões amarelos. E ainda Tapsoba, que tem sido uma revelação neste início da época, um central muito bom no jogo aéreo, mas acima de tudo, porque de facto não dou maior relevância a esse aspecto, é um central que controla bem a profundidade e com 20 anos tem uma grande margem de progressão. Veremos se mantém consistente ao longo da época. Sacco mantém-se também como titular do lado direito da defesa. Houve aqui algumas possibilidades de ser transferido, mas enquanto isso não acontecer, será a priori o habitual titular. Do lado esquerdo, há aqui uma luta mais taco a taco entre Florent e Rafa Soares. Rafa Soares tem mais talento, é um jogador que ataca melhor. Florent parece-me um jogador mais forte taticamente, um jogador que fecha melhor por dentro perante adversários mais poderosos nos seus setores ofensivos. E a época é longa e penso que haverá aqui alguma rotatividade entre estas duas opções. No setor intermediário, há também aqui a promoção de jogadores como Joseph e Al-Musrati à equipa principal. Têm sido jogadores
titulares neste início da época. Joseph teve uma lesão recentemente que o vai fazer parar por algum tempo. Tem sido substituído por André Almeida, um jovem muito promissor que está agora a surgir neste contexto, também promovido por Ivo Vieira. Na posição de trinco, além de Wakazo, que na época passada para mim chegou ao nível mais elevado da sua carreira em termos de continuidade ao longo de toda uma época. Ele também está a recuperar de lesão, e por isso foi contratado Mikel Agu, outrora uma grande promessa do Futebol Clube do Porto. Entretanto também tem sido um jogador fustigado por lesões, mas são dois jogadores que, para o nível de Vitória de Guimarães, nível de clube europeu, dão todas as garantias. E depois registram-se aqui também duas contratações interessantes. Denis Porrat é um francês que vem por empréstimo do Rennes, salvo erro, e acima de tudo o regresso de Lucas Evangelista ao futebol português, um jogador que na última participação do Estoril de Praia era a grande figura do Estoril. Todo o futebol dos canarinhos passava pelos seus pés. É um jogador que tem uma grande qualidade técnica, boa qualidade tática, remate, qualidade de passe, sobretudo ao nível do último passe. É um excelente jogador, e vai ombrear aqui com o Pepe Rodrigues, que tem evoluído também para um nível que eu porventura não esperava que ele atingisse. Neste início da época ele tem estado muito bem ali na posição de entre o 8 e 10 do meio campo do Vitória. E há ainda João Carlos Teixeira, um jogador que tem algum déficit competitivo, mas a nível técnico é um jogador sublime, sem dúvida. Portanto, há aqui várias opções. Vai ser difícil ao treinador, vai ser uma boa dor de cabeça para o treinador. Eu acho que é uma equipa muito forte mesmo no setor intermediário, e que poderá aproximar-se esta época muito mais do Sporting de Braga e do Sporting como segunda linha do futebol português. Sobretudo aqui devido ao seu meio campo de grande talento e muito diversificado. Na linha avançada, o Vitória de Guimarães tem aqui algumas opções interessantes. Penso que ainda lhe falta alguma profundidade a nível de opções, porque o Elton não conta. Olá John também, penso que, se ainda não foi confirmado, está prestes a ser confirmado como uma saída do Vitória. E o Guimarães tem aqui 3, 4 opções principais, sem grande concorrência à altura. Portanto, Rochinha, que pode jogar também inclusivamente como 10 no meio campo, mas que tem contado mais como partindo de uma ala, e que tem estado a um nível sublime. Parece estar realmente a explodir, e é um jogador que tem tudo para ser um bom valor do futebol português. Davidson, que também tem começado a época em grande nível, em grande forma, com golos, assistências, um jogador que pode levar este Vitória e a sua carreira para um patamar ainda superior ao atual. E na frente tem havido alguma indefinição sobre o número 9 de Vieira. Começou por ser Alexandre Guedes,
houve também hipótese para João Pedro, pelo menos a nível de convocatória, e neste último jogo foi Bruno Duarte contra o Steaua de Bucareste, a contratação Bruno Duarte a apresentar-se como titular nessa posição. Para mim, quando estiver 100%, portanto, quando estiver 100% e com ritmo para assumir a titularidade, André Pereira será o elemento principal para essa posição, sendo que Alexandre Guedes tem também bastante qualidade, mas penso que lhe falta, tem mais déficit de finalização do que André Pereira. Falta aqui realmente um jogador que materialize em golos a qualidade de jogo do Vitória, e será muito por aí o grande desafio de Ivo Vieira. Muito bem, Eduardo, ficamos por aqui com mais esta edição do Remate Final. Temos as restantes edições disponíveis na nossa página de Facebook, no nosso Instagram e também no SoundCloud e no nosso canal do YouTube. E podem também aceder ao site jornalreferencia.pt para assistirem por lá ou verem também outras notícias sobre desporto e outros assuntos sempre da região norte. Até lá, vemo-nos numa próxima edição e obrigada por estarem desse lado.